3 dicas de como integrar habilidades socioemocionais no seu conteúdo disciplinar. Esse é o tema da nossa live e é com muito prazer que eu recebo vocês aqui nessa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Liz Soares, sou psicopedagoga, professora especialista em educação socioemocional. Há 15 anos atuo na educação. Há 8 anos dedico às práticas e ao ensino de habilidades e competências socioemocionais. Atuo na formação de professores especialistas em educação socioemocional. Sejam muito bem-vindos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência em chão de escola, né, onde eu me realizo. Eu sou uma educadora por convicção e paixão, é assim que eu me apresento. Eu transformo vidas através da educação. E compreender que a educação socioemocional é essa oportunidade de você poder agir nessa transformação através da educação, né? Uma educação para o afeto, uma educação para o desenvolvimento humano. Então são essas práticas que vai me permitir integrar o conhecimento, que é o coração da nossa escola, não é mesmo? Vocês concordam que o conhecimento é o coração da nossa escola? E as habilidades socioemocionais, ela é quem faz essa integração do conhecimento para as práticas em habilidades socioemocionais, né? Essa humanização que a escola tanto necessita nesse momento. Então, antes de falar com vocês sobre essas orientações, né? Essas 3 dicas potentes que eu trouxe para vocês aqui nessa noite, eu gostaria de fazer uma provocação a partir de 3 perguntas que eu considero norteadoras para que possamos compreender toda essa importância em desenvolver habilidades socioemocionais no nosso currículo educacional. Então vamos lá, eu quero saber de vocês. O que vocês pensam, né, quando o assunto é aprendizagem? Vocês pensam em como acontece esse processo, né? Como nós aprendemos? Vocês já tiraram um tempo para refletir sobre o processo de aprendizagem? Na base, como os indivíduos aprendem? Então vamos lá, quero ouvir de vocês. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Isso, o Instagram está entregando aí para mais pessoas. Se você é um professor ou conhece algum professor que tenha interesse nesse tema, já clica aí no aviãozinho, compartilha essa live, convida as pessoas para conhecerem o professor especialista, esse perfil que é dedicado às práticas e ao ensino socioemocional, tão importante, tão necessário, né? São práticas importantes e necessárias para todos nós, pais, gestores, professores, todos que estamos aí à frente do processo de ensino das nossas crianças, adolescentes. E esse convite que a educação socioemocional nos faz, ele é grandioso, porque é um convite para que nós, adultos, né, que estamos aí à frente de processos de ensinagem, a partir de um movimento que nós precisamos fazer, né, diante daquele que está ali dependendo da nossa ensinagem, é que a gente possa realmente olhar de forma humanizada para esse indivíduo que está aí, né, se formando como um ser, e que seja de forma integral, né, essa formação. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem nos fazer esse convite, que é transformar a educação a partir desse ensino, né, integral do meu indivíduo. Então, você já ouviu falar de ensino integral? Essa ensinagem que eu preciso levar para o meu aluno, de forma a contemplar toda uma singularidade, de contemplar todas as dimensões de um ser humano dentro do meu contexto escolar. Então isso é muito inovador, nada muito novo, não é mesmo? Falar de habilidades socioemocionais soa como algo novo,
A partir de 2016, com a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular nas nossas escolas, nós tivemos oportunidade de termos aí em nossas mãos um norteador capaz de nos orientar para essas práticas inovadoras, né? São componentes atitudinais necessários para que haja essa integração, essa formação integral do nosso indivíduo, tão falada, tão desejada na nossa atualidade, não é verdade? Então, o que vocês me dizem? Vamos lá nas nossas perguntas norteadoras, né? Antes de trazer essas dicas, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês já pararam para pensar na importância desse processo de aprendizagem? Como um indivíduo aprende? É isso mesmo, o indivíduo ele aprende sobre vários ângulos, né? Nós precisamos olhar os modelos de aprendizagem que estão aí, surgindo a cada momento, né, em nossa volta. Mas vamos então contextualizar, né? Vamos colocar agora de forma mais direcionada para o nosso contexto contemporâneo. Como vocês pensam que nessa contemporaneidade os nossos alunos estão chegando nas escolas e estão ali também no nosso seio familiar, com essa necessidade, né? Qual é a necessidade que esse meu aluno hoje, esse meu aprendente, ele tem dentro de um processo de ensino e aprendizagem? Vocês conseguem mensurar, vocês conseguem imaginar, percebem se há mesmo essa necessidade de inovação no processo de aprendizagem? Com certeza. Quando falamos de um contexto social, né, a educação ela está ali para entregar esse indivíduo para a sociedade, para que ele possa agir de forma proativa, colaborativa, em um contexto, né? A educação ela precisa ser contextualizada. Então vamos contextualizar. O nosso mundo contemporâneo ele tem nos mostrado cada vez mais um meio altamente tecnológico, onde nossas crianças são convidadas, né, o tempo todo a acelerar esse processo de pensamento, essa interação, né, a partir da conectividade. A palavra de ordem agora é conectividade, não é mesmo? Então, qual criança que você conhece hoje que não teve oportunidade, né, digamos assim, de estar à frente de um telefone celular? Muito difícil, não é mesmo? Então, e pensar que um smartphone que as nossas crianças têm acesso hoje, dotado de tecnologia, né, maior também. Qual é o tipo de aprendizagem, então, professores, vocês que estão comigo nessa noite, vocês pensam possam, né, imaginar que os nossos alunos, os nossos aprendentes estão sedentos, né, estão desejando, estão necessitando. A partir dessa observação que eu faço, eles têm acesso a um mundo totalmente conectado. Então, isso quer dizer que a velocidade das informações, elas estão cada dia mais aceleradas. E esse meu aluno que hoje, ele é dotado de informação, será que essa informação, ela gera uma aprendizagem? O que vocês me dizem? Será que pelo fato dele estar em contato com vários tipos de tela, né? Quando eu falo tela, eu não estou apenas direcionando para os celulares, para os tablets, mas a TV. A própria escola hoje, ela tem essa abertura para trabalhar de forma conectada com esse mundo digital, né? Esse mundo tecnológico que está aí. Porque é necessário, é urgente que nós, professores, possamos tomar esta providência, né, de nos capacitarmos, de estarmos à frente desse contexto, desse meio altamente tecnológico que abraça as nossas crianças, né, contempla toda uma geração. Então nós temos uma geração de crianças hiperestimuladas que tem chegado até nós, né, dentro das salas de aula, com uma necessidade que nós estamos apropriando ainda, não é mesmo? Quem aí já teve oportunidade de observar em sala de aula um aluno a fazer perguntas para um professor?
Ele faz a pergunta, ele não espera o professor dar a resposta, e aí vira uma avalanche, e o que nós chamamos de indisciplina, na verdade, é uma desordem, né? De processamentos cognitivos, de autorregulação, de autogerenciamento do meu processo de aprendizagem. E como que o professor fica nessa história, né? Além de conhecer essa demanda hoje, professor, será que você se sente preparado para lidar com esta demanda, com essa necessidade que os nossos alunos apresentam no seu processo de aprendizagem? Então essa é uma pergunta norteadora, para que a gente possa ir lá nas habilidades socioemocionais e valorizar de fato a necessidade de desenvolvermos atitudes, hábitos, a partir do componente que vai tratar, né, de forma atitudinal o comportamento dos meus alunos em sala de aula. Veja como muda, né? Falar de habilidades socioemocionais é ter todo esse entendimento, é saber contextualizar a necessidade desse meu aprendente. Então, por que não fazer esse convite, né? Hoje, nessa noite, eu faço o convite para que vocês possam ampliar o olhar de vocês para essa necessidade. Será que há mesmo essa necessidade, professor, de você se apropriar de novas ferramentas, de novas metodologias, para que você possa engajar esse aluno, para que você possa mediar a aprendizagem desse aluno, desse novo aluno, né? Nós desconhecemos esses comportamentos que vêm aí sendo alterados de forma gradativa. E eu me recordo lá na minha faculdade, eu não tive aula sobre educação socioemocional. Eu não tive um módulo na minha formação de pedagogia, né? Depois eu especializei em psicopedagogia, e nenhuma dessas formações e especializações me trouxe essa oportunidade de conhecer essa nova modalidade de aprendizagem que o meu aluno está apresentando no meu contexto. Então há essa necessidade urgente, né? Eu diria que a pandemia, ela trouxe essa urgência de adaptarmos os nossos currículos, reformular as nossas práticas, uma vez que nós não aprendemos sobre gestão das emoções, sobre gestão de comportamento, né? Autogestão. Nós precisamos aprender a nos gerirmos emocionalmente, dentro dos nossos comportamentos, né? Nós precisamos dessa gestão. Isso parte, professor, de uma autoconsciência, né, que é uma das habilidades que a base nos traz, que professores precisamos, de forma urgente, desenvolver em nós. Esse autoconhecimento é ter noção do nosso papel, e tá aí mais uma pergunta que eu quero deixar para vocês nessa noite, né? Qual o papel de cada um de nós nesse contexto, né? O papel do professor, o papel da família, o papel da escola, essa tríade que vai com certeza promover essa mudança nos nossos currículos. Nós não vamos transformar a educação sozinhos, não é mesmo, professores? Precisamos de gestão escolar, precisamos de formação, precisamos de aliados. Os pais precisam de se aproximar mais das escolas e juntos aprendermos sobre a autogestão de nossos comportamentos. Então, quando o aluno chega em casa e leva um problema, né, um dilema que aconteceu no contexto escolar, será que esse pai ele está validando o que esse filho está dizendo ali, tentando compreender sobre os multi, né? Vamos falar assim de uma visão multifocal, os multipontos de vista, para em seguida tratar junto com esse filho e mediando ali, né, esse conflito junto com a escola, para que ensine também esse filho a se autogerir emocionalmente? Ou será que essa família já chega procurando o culpado, não nos dá oportunidade de feedback, né? Não nos dá oportunidade de nos colocarmos ali diante das nossas necessidades também enquanto professores? Então, de forma geral, nós precisamos nesse momento promover essa colaboração mútua entre família e escola,
entre o aluno, né, que está ali com sua necessidade direta frente ao professor, para que nós possamos responder essa pergunta, gente. Qual o nosso papel enquanto mediador desse processo de aprendizagem, né? Qual o papel do professor nessa atual conjuntura? Então, são perguntas que me levam a reconhecer a importância de desenvolver habilidades socioemocionais nesse contexto contemporâneo, né? Será que eu estou será que eu estou promovendo o aprendizado efetivo nesse meu aluno? Quando eu não me abro ao novo, quando eu não busco repaginar esse meu currículo, quando eu não busco uma formação continuada, será que eu estou realmente consciente, estou agindo diante dessa necessidade, que também é minha, né? Principalmente, eu preciso aprender a conduzir esse meu aluno nessa nova modalidade de aprendizagem, né? E reformular os meus processos de ensinagem. Então percebam como essas perguntas, elas me levam para uma conclusão de que as habilidades socioemocionais, elas precisam integrar o conhecimento hoje, né, que desde sempre, eu falo hoje, mas o conhecimento desde sempre, ele é o coração da escola, ele é o coração do processo de ensino e aprendizagem. Mas de que adianta esse conhecimento teórico, técnico, sem as habilidades que vai permitir o meu aluno a resolver os problemas de vida cotidiana ali, sem trazer para esse meu aluno uma qualidade de vida pessoal. Então, perde ali a função, né? O conhecimento, ele só vai ser funcional se eu, como professor, souber me colocar diante dessa necessidade que surge aí. Com a pandemia, né? Houve essa urgência, nós estamos aí a passos médios, eu diria. Né? Nós já saímos, assim, de um ponto inicial, nós já conhecemos a necessidade de reformular os currículos. Então, buscar novas práticas, buscar metodologias que nos coloquem à frente do nosso processo de ensino e aprendizagem é fundamental. Lá na Base Nacional Comum Curricular, nós temos 10 competências gerais. Das 10 competências gerais, 5 são habilidades socioemocionais. Eu diria que 8 a se tratar das habilidades socioemocionais. Elas são componentes atitudinais, né? E eu conheço esses componentes, mas eu ainda sinto necessidade, né? É o que eu percebo, muitos colegas me relatam essa necessidade de aprender como levar dentro dos seus procedimentos, dentro de um planejamento escolar. Então, vamos lá? As 3 dicas para que a gente possa aprender a integrar essas habilidades atitudinais, né? Nós já sabemos que são habilidades que eu preciso trabalhar, não de forma teórica, mas de forma a privilegiar as metodologias ativas, né? São elas que vão conduzir os meus alunos para uma prática em vivências, para uma prática onde ele possa experienciar, né, através das suas atitudes, seus comportamentos. E ali eu preciso estar atenta nesse processo, né? Observar, fazer anotações, levar devolutivas, feedbacks precisos, para que eu possa ajudar esse meu aluno a modular os seus comportamentos, né? Então, habilidades socioemocionais é sobre ação, é sobre cumprir o pilar fazer dentro dos componentes, né? Os pilares para a educação do século XXI. Então, a primeira dica, ela é uma dica que eu considero muito importante, que é você, professor, se auto-perceber dentro da sua ensinagem. Então, considerar o seu estilo, o seu modelo de ensinagem. Então, aquilo que você observa no seu processo e fala, nossa, eu sou excelente nisso aqui. Então, se você é um professor que leva de forma mais expositiva a sua aula, não há necessidade de você se anular dentro desse processo, porque hoje privilegia-se, né, essa modalidade mais ativa, e isso surge da demanda dos nossos alunos, lembram? São alunos que vêm com essa necessidade de aulas mais ativas, que movimente mais o grupo,
que dê a ele a oportunidade dele se colocar à frente. Então, não é você descartar o seu estilo de ensinagem. Não adianta você levar aquilo que você não tem condição naquele momento. Então, tem professores que são mais dinâmicos no sentido de levar um teatro, de levar aulas mais agitadas, né? Que trabalham o corpo, que trabalham esse movimento dentro dos projetos. Mas quando, na verdade, esse professor ele pode estar também em falta com os seus procedimentos didáticos ali. Então, não adianta, nós temos que ter um equilíbrio. Não é descartar o que você já tem desenvolvido ao longo desses anos. Nós não podemos tratar a educação socioemocional de forma romantizada. A pedagogia do afeto, ela está aí de forma muito científica. Nós aprendemos mais e melhor de quem amamos. Nós precisamos, professor, valorizar aquilo que em nós temos como potencialidade. Então, se você tem consciência do seu modelo de ensinagem, e se você sabe que esse processo de exposição, né, apenas dar uma aula ali expositiva, não vai conectar com o seu aluno, com a necessidade desse aluno, então você precisa abrir para que você possa integrar também, né, nesse seu componente curricular aí, práticas que vão privilegiar o visual, o auditivo, o sinestésico no grupo. Então, é você se abrir para novas aprendizagens também. Então, veja bem, se você é um professor, né, eu dei o exemplo aqui de professores que dão aulas mais expositivas, porque isso faz parte da nossa formação, né, de uma cultura tradicional. Então, não é de uma noite para um dia que eu vou abandonar as minhas práticas, né, que estão ali mais em potencial. Então, vocês podem trazer dentro dessa aula expositiva um momento onde o aluno ele possa levar, né, expor a sua opinião, que você possa levar feedbacks, né, imediatos também, que você não espere. Nós já temos aí processos avaliativos que o aluno espera talvez até um trimestre para ter uma nota e ele fica ansioso, querendo saber a nota, se ele foi bem, se ele foi mal. Então, como promover a autorregulação dentro do processo de aprendizagem se eu não tenho esse entendimento, né? Se eu chego ali, dou minha aula expositiva, às vezes levo um recurso ou outro, mas não faz parte de um procedimento, né, consistente. Se eu não consigo levar uma sequência didática dentro dos meus objetivos. Então, a educação não se faz com intuição. E a se tratar de educação socioemocional, né, você se descobrindo na sua modalidade de ensinagem, você vai poder se autogerir dentro das suas práticas, né, de forma efetiva. Então, não podemos ensinar habilidades socioemocionais de forma teórica, certo? Então, muito cuidado se você tem essa predisposição de chegar com o seu conteúdo e expor para o aluno. Né? Você precisa equilibrar. Então, quando você vai dar uma aula, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, de literatura, você vai trabalhar um texto literário e aí você terá a oportunidade, né, de falar um pouco sobre os personagens e deixar para que o aluno reconheça os protagonistas ali do texto, quais são as expressões, né, as características emocionais de cada aluno, de cada protagonista, de cada personagem. Então, é ampliar as possibilidades dentro daquilo que você já faz, né, de forma atitudinal. Lembrando que você vai levar a oportunidade para o grupo de forma a promover uma aula dinâmica, uma aula onde a troca estará ali, ainda que você leve dentro da sua habilidade, né, expositiva, se essa for a sua modalidade de ensinagem preferida. Então, você precisa aprender novas formas de levar o audiovisual, de levar o concreto, de levar para o grupo também essa oportunidade para que eles promovam o desenvolvimento da sua fala, né, da sua comunicação. Então, você, professor, que é mais expositivo, precisa, então, praticar a sua habilidade de escuta do grupo. Escutar,
né? De repente, mais do que falar. Então, você já vai estar promovendo aí, você estará promovendo aí o desenvolvimento, né, de habilidades socioemocionais dentro dessa competência que é essa consciência social, essa habilidade de relacionamento, né? Habilidade de relacionamento. Então, quem fala também precisa escutar, e quem está ali já traz uma informação, né? Lembra, o nosso aluno, ele já chega com a informação ali que advém desse contexto social altamente tecnológico. Então, você precisa se colocar, né? E aí vai a dica número 2, como um mediador desta aprendizagem. Então, mediar a aprendizagem a partir do seu conteúdo, né? Da sua disciplina, aquilo que você leva ali como temática dentro da sua disciplina, é essencial para que você possa desenvolver habilidades socioemocionais. Então, a segunda dica é essa, que você possa mediar o conhecimento a partir do seu conteúdo, tá? Então, como se colocar nesse posicionamento de mediador se você não se autogeriu dentro da sua modalidade de ensinagem, se for a modalidade, né, expositiva? Nós sabemos que tem professores que chegam em sala de aula e já entregam conteúdo formatado, pronto, sem dar oportunidade para que esse aluno ele coloque ali o seu saber, o que ele já traz enquanto informação. Então, ao se colocar, né, com essa dica número 2 aí, mediar o conhecimento a partir do seu conteúdo, significa você oferecer para esse aluno a oportunidade dele expor o que ele sabe a respeito daquele tema, antes de você colocar esse tema todo desenvolvido na sua aula. Então, ali você já está praticando uma habilidade, né, de criticidade, você está chamando esse aluno para que ele coloque no grupo, exponha no grupo o seu saber, e você vai conduzindo esse aluno, né, quantas vezes esse conhecimento que esse aluno chega na sala de aula, né, de forma recortada, que vem de internet, é uma fake news, por exemplo. E como que você faz? Se você chegar de uma vez, eu garanto para vocês, se vocês chegarem de uma vez e desmentir, né, e levar que seja até um dado para poder levar o embate ali na sala de aula, não vai promover uma conexão segura com esse aluno. Ele pode até concordar com você, mas não vai conectar. Não vai gerar uma aula ativa no sentido de que ele se sinta pertencente, compreendem? Então, pertencimento é algo que precisa ser trabalhado dentro da competência e habilidade aí que o meu professor, nós professores, precisamos desenvolver, que é essa capacidade de mediar os conflitos, né? E mediar os meus processos de ensinagem. Então, quando eu levo um conhecimento de forma mediada, eu estou abrindo para o meu aluno também expor aquilo que ele traz consigo, né? Traz lá do seu seio familiar, da sua comunidade. Então, aprender ferramentas, né, capazes de promover essa mediação de forma a seguir um procedimento didático em sala de aula é fundamental. É fundamental. E a terceira dica que eu trago para vocês hoje, ela vem de encontro a uma habilidade que eu considero extremamente importante para o processo de aprendizagem, nessa nova demanda, nessa nova necessidade educacional, que é a autorregulação. A autorregulação é quando o aluno ele promove em si mesmo, né, os ajustes ali da sua própria aprendizagem. Então eu falo muito na gestão das emoções de autorregulação emocional, mas aqui, professor, eu quero trazer a habilidade de autorregulação do processo de aprendizagem. Então eu, enquanto professor, preciso me autorregular no meu processo de ensinagem e, portanto, o meu aluno ele precisa também desenvolver habilidades para que ele possa se autorregular dentro do seu processo de aprendizagem. E o que isso significa?
Veja lá, se o seu aluno ele não tem oportunidade de expor a sua opinião no grupo, se ele não tem oportunidade de levar o seu conhecimento prévio para o grupo, se você não considera isso dentro da sua sala de aula, você não abre espaço para que isso ocorra, com certeza você não estará desenvolvendo habilidades de comunicação nesse aluno. Então, como levá-lo para uma autorregulação de seu processo de ensino, se ele às vezes se nega até mesmo em participar? E no grupo, eu gosto muito de trazer esse termo, que é a heterorregulação, né, que diz respeito à oportunidade que esses meus alunos têm de se colocarem ali, né, através das suas falas mediadas, né, direcionadas por esse professor, claro, eles possam colocar ali uma devolutiva do meu processo de ensinagem. Veja bem, então eu preciso ouvir o meu aluno, se ele aprendeu, se ele não aprendeu aquilo que foi proposto, né? Tirar um tempo mesmo para que você faça essa escuta, para que você tenha essa devolutiva do seu aluno no grupo. Então a autorregulação é quando o aluno ele se ajusta, ele se adequa ali dentro do seu processo, ele pensa criticamente, né, com criticidade ali, o que eu posso melhorar, chamar a corresponsabilidade, né? Se ele tirou uma nota baixa na prova, se ele se sente entediado por isso, chateado. Então, ele precisa tomar algumas decisões na direção dos seus comportamentos, né? Saber que ele é responsável por suas atitudes. E quando isso é exposto no grupo, juntamente com os colegas, aí é onde entra a heterorregulação. Eu vou dar oportunidade para que ambos os alunos, todos os alunos, eles coloquem ali de forma a fazer uma autoavaliação mesmo desse processo. E todos aprendem no grupo. Veja bem, se eu dou oportunidade para esse aluno falar o que aprendeu e o que não aprendeu, e eu levanto perguntas geradoras de criticidade, ele vai chegar numa conclusão de que de repente, possivelmente, ele está perdendo muito tempo, né, investindo muito tempo no celular. Você não vai dizer que o celular está provocando esse déficit na sua aprendizagem, né? Se é isso que ocorre ali no grupo. Então, tudo isso são momentos de diálogos restauradores, que parte da autogestão desse processo de aprendizagem, é colocar o aluno de fato no centro do seu processo de aprendizagem. E você, junto com eles ali, professor, vai também se autogerindo dentro do seu processo de ensinagem, a ponto de, ao final de um diálogo restaurativo como esse, né, de uma roda de reflexão como essa, onde você promove essa habilidade a partir de você, que é a heterorregulação no grupo, o grupo eles vão se ajustando, né, na medida do que eles vão tendo ali parâmetros de habilidades de comportamentos disfuncionais, distorções cognitivas, né, e aí eles vão medindo todo um resultado no seu processo de aprendizagem, eles vão construir atitudes de corresponsabilidade nesse grupo. E ali o professor, ele vai também se colocar como esse agente que precisa ser avaliado dentro das suas habilidades e competências socioemocionais. Porque o aluno ele vai construir na sua fala, ele vai apontar possíveis, digamos, erros. Eu não gosto de falar erros, mas possíveis momentos, né, que você precisará rever no seu processo de ensinagem. Então, aquilo que não está funcionando no grupo precisa ser revisitado por você. Não adianta você levar práticas que o colega faz e dá certo, se você aplica no seu grupo e não é funcional. Se você não tem essas habilidades para levar aquela metodologia que o outro coloca ali, né, um colega coloca, a gestão te pede e você não consegue. Então, quem vai levar esse direcionamento do seu processo de ensinagem são os seus alunos, com certeza. Então,
é de você para eles, deles para você o tempo todo. Eu falo que construir uma rede de colaboração mútua nesse momento, no contexto escolar, é fundamental. Então, a começar em mim, professor, eu ainda atuo como professora de educação socioemocional em uma escola aqui na minha cidade. E é gratificante quando nós reconhecemos as nossas faltas diante do grupo, né, de forma honesta, quando o seu aluno chega e fala: olha, tia Liz, os pequenos, né? Tia Liz, a sua aula foi maravilhosa. Eu gostei quando você trouxe a caixa, né, misteriosa. Então você consegue perceber que você está no caminho de uma aprendizagem efetiva no grupo. Mas também está aberto ali, né, com as suas vulnerabilidades. E quando aquele aluno chega, né, aquele adolescente chega e fala: nossa, Liz, você está com algum problema hoje? Eu tô te achando séria. Então, você dá essa abertura para o seu aluno é algo que realmente promove um sentimento de pertencimento no grupo, de ambas as partes, né? Você, professor, se coloca ali como um ser humano que sente, como um ser humano que não está com uma capa de super-herói, né? Nós falamos na live passada a importância de fazer esse movimento de autoconhecimento, de autocuidado e levar isso para o grupo. Então, você abrir ali de forma direcionada, de forma mediada, todas essas oportunidades. Com certeza você estará dando a sua melhor aula de socioemocional. Então, o professor de matemática pode seguir esses 3 passos, essas 3 dicas, que com certeza ele vai conseguir introduzir. Eu citei o professor de matemática porque eu vejo muitos colegas lá no Fundamental 1, né, me dizendo que eu sinto dificuldade porque minha matéria, minha disciplina, ela é muito rígida ali, eu tenho que levar de forma a vencer a minha apostila, o meu livro, né? E aí eles não conseguem aproveitar o processo, não conseguem ampliar dentro daquele conteúdo as formas, né, possíveis de tratar atitudes, hábitos naquele meu aluno. Então, se você está ali trabalhando algum problema de matemática, você pode ampliar para os personagens, o comportamento daqueles personagens, né? Trabalhar honestidade, né? Então, levar uma história para poder abrir a sua aula de matemática, quando o assunto é somar, né? Vamos trabalhar soma, vamos falar lá dos pequenos, né? Vamos trabalhar soma. Você pode levar essa habilidade, né, de relacionamento a partir da amizade. Então, saber que para somar em um relacionamento, você precisa pensar ganha-ganha. Pensar ganha-ganha. O pensamento ganha-ganha, ele faz parte de uma macro competência que é a amabilidade. É saber que nem sempre eu posso fazer aquilo que eu quero. Eu preciso pensar de forma mútua, de forma colaborativa no grupo. Então, será que ao me apresentar diante de uma oportunidade ali, né, vocês podem perceber que os professores de matemática, lá no ensino básico, eles fazem muito vendinhas, né, para trabalhar moedas. Então, por que não você fazer ali, naquele momento, ampliar para trabalhar habilidades socioemocionais, né, baseadas na ética, nos valores, né? Então, como medir o valor de uma amizade? Vocês podem fazer esse link aí para as atitudes de qualidade de vida pessoal, né? Por que não? Outro dia eu acompanhei um projeto de uma professora de história e ela me pediu ajuda para que ela pudesse, né, incorporar ali as habilidades, elencar as habilidades previstas na BNCC. E aí eu a convidei para chamar a atenção dos alunos para aqueles objetos, né, antigos. Ela estava trabalhando histórias a partir de objetos antigos. E aí eu levei para ela, até trouxe para apresentar para vocês, eu já trouxe em lives passadas aqui, que é convidar o aluno para enxergar, né, para enxergar com os olhos do coração. Você vai levar um recorte de um coração com os olhos e vai convidar esse aluno
a contemplar o que de belo tem naquele objeto antigo. Então veja bem, é despertar o olhar multifocal desse meu aluno. Então, o que vale mais hoje, né? Quais são as moedas emocionais que você precisa colocar ali para desenvolver nos meus alunos? Atitudes de convivência saudável, atitudes para desenvolver um pensamento saudável no grupo e que seja treinável, né? As habilidades socioemocionais, elas são treinos diários, são exercícios diários que eu não posso perder as oportunidades dentro da minha disciplina, não posso. Então, se você vai explorar a geografia, por exemplo, vai trabalhar ali a biodiversidade, veja bem, outro dia eu levei um animal, né? Eu acompanhei uma professora em uma aula onde ela integrou habilidades socioemocionais, ela levou uma topeira nariz de estrela, né? Nós levamos a foto. É um animal exótico, então ali você trabalha a diversidade, a pluralidade no grupo, né? É um animal exótico. E ali foram feitas perguntas direcionadoras dentro daquela curiosidade. Eles estavam aprendendo ali sobre os animais, sobre as plantas, e aí nós abrimos essa oportunidade. O que você sente? Muitos falaram é feio, ai, é diferente, ai, que horror. E aí quando você leva a função daquele nariz da topeira, né, todo estrelado ali, é algo muito curioso e aí desperta para um outro tipo de olhar. Agora eu sei por que ela tem aquele nariz diferentão, né? Agora eu respeito porque eu conheço. Agora eu sei. Então agora no mínimo eu vou achar curioso. Então veja como muda um movimento, né, dentro do seu componente curricular ali, dentro da sua aula, como que muda o direcionamento do olhar. Então não é você excluir as formas tradicionais de ensino, não é isso. Mas é sobre adaptar, é sobre ser flexível nesse momento e promover uma reconstrução, né, repaginar. Porque hoje é isso que temos. Alunos hiperestimulados que não têm interesse nesses processos que não tratam, né, no campo dopaminérgico, vamos falar assim, né? Aquilo que não traz recompensa imediata, o meu aluno, ele se sente entediado. A aula tá chata, você se sente frustrado, né, como professor, frustrada. Quantas vezes eu saí de uma aula chateada por não conseguir a atenção dos meus alunos até o final da aula. Então, a partir dos meus estudos em neurociência, eu podia ampliar os meus entendimentos acerca daquela pergunta inicial que eu fiz para vocês aqui. Como o indivíduo aprende? Por que é importante, professor, saber disso? Saber sobre isso? Como o indivíduo aprende? Então, pela neurociência, nós já sabemos que a genética, a nossa genética, ela é alterada, né? O meio sobrepõe a genética, é isso que eu quero dizer. Então, se o meio sobrepõe a genética, então o que nós estamos tendo hoje no momento, né? Os alunos que estão chegando para a gente e quais os alunos irão compor esse contexto educacional do futuro, né? Então é isso. Fica aqui o meu convite para que vocês possam juntos aqui nesse perfil Professor Especialista, que é um perfil dedicado exclusivamente para as práticas, né, os ensinamentos em educação socioemocional, para que vocês possam se abrir para esse novo que está aí à nossa frente. E fica o meu convite, né, que eu possa contribuir com vocês e que a gente possa construir juntos essa educação tão desejada dentro desse contexto que necessita tanto de saúde mental, de equilíbrio emocional, não é mesmo? De paz, de colaboração, para que as nossas crianças, elas deixem de adoecer. Nós estamos presenciando crianças cada vez mais adoecidas no nosso contexto educacional.
jovens cada vez mais desestimulados a continuar no seu processo escolar. Então, trabalhar um projeto de vida, né? Na minha época, na nossa época, nós não tínhamos esse direcionamento. Eu fui aprendendo ao longo do meu processo a chegar até aqui, né? A saber a minha missão, o meu propósito de vida. Então, por que não agir nesse momento, dentro do nosso contexto, e oferecer para esses jovens essa oportunidade, né? Para que eles possam aprender a construir projetos de vida, acionar aí os gatilhos de emoção, os gatilhos de imaginação, né? Emoções saudáveis, para que possam agir em um mundo melhor, né? Emocionalmente melhor, construído por todos nós. Tá? Então, fica aí, mais uma vez, o meu muito obrigada por vocês estarem até aqui comigo. E vamos nos abrir para esse momento de novas aprendizagens. Meu muito obrigada, tá? Tchau, tchau!